Saudações psicodélicas! Quanto tempo, hein, gente, que eu não apareço por aqui? Bom, esse vídeo eu quero gravar já tem um tempo, mas é um assunto muito complexo, bem delicado, então eu demorei para elaborar bem, assim, fazer um roteiro, assim, que amarrasse o máximo possível. Obviamente eu não pretendo esgotar a questão ou trazer as únicas respostas e explicações possíveis, né? Mas eu acho que o que eu vou trazer aqui já vai dar uma certa base aí tanto para as pessoas entenderem um pouquinho mais o que acontece nesse tipo de situação, né? Quanto para trazer debate, né? Outras pessoas podem assistir e ter outras ideias, outros argumentos, outras percepções também, né? Que possam ser aí complementares. E assim, preparar esse tipo de material dá muito trabalho, tá? Eu prefiro, inclusive, fazer assim, fazer poucos vídeos, mas fazer bons vídeos com ideias mais amarradas, né? E, obviamente, isso não agrada os algoritmos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço, se você valoriza esse trabalhão que tem aqui por trás das câmeras, deixa um like, deixa um cogumelinho, um coraçãozinho nos comentários para ajudar, né, os algoritmos aí. E compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar desses assuntos, com quem você acha que pode se beneficiar, inclusive, né, dessas informações. E esse ano eu pretendo fazer mais vídeos, tá? Ano passado eu fiz 2 vídeos, esse ano eu tô com algumas ideias, mas todas elas muito complexas. Então, exige um tempo e claro que o incentivo aí de vocês é muito importante para eu também me dar um gás aqui para fazer esse tipo de conteúdo. Bom, o vídeo de hoje, eu vou aprofundar um pouquinho algo que eu já falei num dos vídeos anteriores, talvez tenha sido o último ou penúltimo vídeo que eu fiz, explorando aí um assunto que está sempre presente, né? Sempre uma preocupação. Todo mundo conhece alguém que passou por uma experiência que foi perturbadora, né? Ou a pessoa sente como algo traumatizante ou retraumatizante. E eu resolvi começar por esse assunto, que talvez seja um dos mais espinhosos aí, né, nessa história das experiências com psicodélicos, porque eu realmente sinto falta de informações bem embasadas, de informações sérias, que deem conta desse tipo de fenômeno. Pretendo também falar sobre outros aspectos aqui ao longo do ano, né? Aspectos mais leves, explorar um pouquinho mais aí os fenômenos das migrações, mas hoje o tema ele é mais denso. Então vamos lá. E se você não me conhece, meu nome é Priscila Proud, eu sou psicóloga, psiconauta, atendo pessoas que fazem uso de psicodélicos em vários contextos, macrodose, microdose, minidose, contexto religioso, terapêutico, recreativo, enfim, vários tipos aí de usos. Faço parte da Associação Psicodélica do Brasil e também da TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica, e tenho trazido aqui no meu canal mais sobre esses aspectos clínicos, né, que eu realmente sinto muita falta desse tipo de conteúdo por aí. Sem mais delongas, vamos lá. A gente lê em muitos lugares hoje em dia, né, sobre o quão transformadoras as experiências psicodélicas podem ser. Tem muitos relatos aí, né, de experiências místicas, de contato com o divino, de experiências que mudam a percepção da pessoa sobre ela mesma, sobre as relações, sobre o mundo. Muitas experiências aí que realmente têm ajudado as pessoas a melhorarem, né, de quadros difíceis, como dependência química, depressão, etc. Esse tipo de coisa de fato acontece. Eu acompanho muitos casos super interessantes na clínica, né, de pessoas que fazem uso de psicodélicos. Eu mesma sinto que todas as minhas experiências com psicodélicos foram extremamente importantes para mim. Mas e quando a experiência da pessoa é tão difícil que ela se sente mal dias ou até meses depois, né? Eu não tô falando aqui daquela choradinha no ritual de ayahuasca, né? Ou daquelas memórias ali, sentimentos difíceis que vêm, mas a pessoa vai compreendendo, vai assimilando e sai melhor da experiência, né? Ou até daquele vômito de limpeza, né? Que depois que passa a gente vai se sentir melhor. Eu tô falando de casos em que a pessoa realmente ela vai pro fundo do poço ali na experiência e ela pode ficar ali por muito tempo, né? Semanas, meses, enfim. Pode até não ser tão comum assim, tá? Certamente não é a maioria dos casos,
Mas também não é tão raro, viu? Chega muito caso assim na clínica. E o ponto que eu quero ir explorando, chavando aqui nesse vídeo, né? O que será que acontece nesses casos? Bom, eu vou trazer um pouco das minhas percepções clínicas aqui nesse vídeo, a partir da perspectiva junguiana, que é a minha linha. E, novamente, né, obviamente eu não quero esgotar o assunto, trazer uma resposta variável e tal, cada caso é um caso. E tem uma coisa que eu acho que é praticamente omitida na maioria dos relatos que a gente ouve falar aí pela internet, ou até de divulgação científica sobre psicodélicos, né? É que a causa dessas mudanças positivas, né, que as pessoas percebem a partir das experiências psicodélicas, nunca é só sobre a substância, nunca, tá? Nunca é só sobre a substância, nunca é só sobre neurogênese, flexibilidade cognitiva, reset de cérebro, nunca é só isso, tá? E nas experiências difíceis, isso também é verdade, né? A coisa ela é mais complexa e nas experiências difíceis eu acho que isso fica muito mais evidente. Toda experiência psicodélica, ela é resultado da combinação de 4 fatores: set, setting, substância e matrix. Não vou entrar aqui muito em cada um desses fatores, mas só para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Resumidamente, o set tem a ver com o mundo interno da pessoa. Então, envolve a atitude da pessoa, a história de vida, as defesas, os recursos que ela tem. O setting tem a ver com o ambiente onde é feito esse uso, né? Se a pessoa ela se sente confortável, segura, com quem que essa pessoa tá. Se é um ritual, que tipo de ritual, com quem. Se é uma festa, se ela tá em casa, se ela tá na rua, enfim. A Matrix, que diz respeito aí a um contexto sociocultural mais amplo, né? De onde que essa pessoa vem, para onde que ela volta, os valores sociais, se o tipo de uso, inclusive, né, de psicodélicos, se ele é tabu ou se é socialmente aceito. E por último, a substância, né? Se é uma substância de qualidade ou não, qual que é a dosagem, né? Às vezes uma mesma substância em microdose, em minidose ou em macrodose pode ter efeitos diferentes. E aí, se qualquer uma dessas variáveis ela é desfavorável, né? Por exemplo, tomar um psicodélico num ambiente que você não se sente segura, ou que você vai se sentir julgada, etc., isso vai impactar negativamente na sua experiência. Mas às vezes a pessoa, ela faz tudo certinho. Ela tá num lugar legal, com uma pessoa com quem ela se sente confortável, a substância é de boa qualidade, ela até fez um esforço ali para estudar, para conhecer um pouco mais, ver documentário, ler livro, etc. Mas mesmo assim, ela passa um perrengue na experiência e no pós-experiência. E esses casos que eu estou chamando a atenção aqui, normalmente tem a ver com o set, né, com esse universo interno da pessoa. Às vezes tem a ver com a Matrix, né? Às vezes tem a ver com o setting, mas eu vou focar nesse vídeo nos casos que envolvem mais esse set, tá? Esse mundo interno da pessoa. E aí, pra gente começar essa conversa, eu vou falar de um conceito que a gente tem na perspectiva junguiana chamado sombra. O que é sombra? Bom, imaginem que tem um menininho, uma criancinha que tá triste, chorando, e escuta ali de algum adulto, alguma coisa do tipo: por que você tá chorando? Menino, não chora. Você é forte, não precisa chorar. O que esse menino ele vai aprendendo, né? Principalmente se isso for algo recorrente. Que chorar não é algo bom, não é algo desejável, não é coisa de menino. Que para ser um bom menino ele tem que reprimir o choro quando ele fica triste. Ou, num outro exemplo aqui, uma criança, né, que escuta: ai, que menina boazinha, ela não dá trabalho, ela é super independente. O que essa criança entende? Que não incomodar os adultos com as necessidades e os sentimentos dela faz ela ser valorizada. E aí ela pode tender a querer resolver tudo sozinha, ser independente, para ser querida, elogiada, etc. Ou mesmo porque o apoio externo, né, adulto, ele pode ser muito limitado e a criança levada a fazer tudo sozinha, né? Ou as duas coisas juntas. Bom, dei esses dois exemplos aqui, muito simplificados, para mostrar a ideia de que quando a gente vai crescendo, a gente vai interagindo com as pessoas ao nosso redor, a gente vai socializando e a gente vai aprendendo aquilo que é considerado adequado e o que é considerado inadequado, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, a gente vai desenvolvendo o nosso ego a partir dessa imagem do que seria um ser humano ideal, do que é condizente, né, ao padrão social da família e da cultura onde a gente vive. Inclusive, muito da criação das culturas humanas é criado em oposição aos instintos. Então, por exemplo, por mais que alguém esteja assim, com muita raiva da outra pessoa, vontade de matar outra pessoa, na nossa sociedade não pode, né? Cada cultura vai criando as suas regras sociais, suas leis, para responsabilizar as pessoas pelos seus atos
e assim tentar inibir certos comportamentos. Então é um mecanismo natural. Por um lado, vai se desenvolvendo a imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Nossa persona, a menina boazinha que não dá trabalho, o menino forte que não chora. E, de outro lado, vai se formando uma sombra com tudo que a gente não quer ver e com tudo aquilo que a gente não aprendeu a lidar e que não deixa de existir, mas vai ficando ali no porão. Nesse movimento, a gente vai rejeitando certas partes de nós mesmos, né? Certos sentimentos, reações, memórias traumáticas, inclusive. E tudo isso que a nossa consciência rejeita sobre nós mesmos, em nome desse ideal egóico, forma a sombra. E quanto mais identificados com a persona, né, com essa imagem ideal, mais a gente vai negando outras partes de nós mesmos, maior vai ficando essa sombra e maior também o enrijecimento da nossa personalidade, porque a gente fica coladinho ali com essa persona. E aí, para a gente ir aprofundando um pouquinho mais, eu vou falar de um mecanismo muito fascinante que acontece quando nós, seres humanos, sofremos alguma coisa traumática, tá? Alguma coisa da ordem do insuportável, que a gente não consegue lidar muito bem ali conscientemente, principalmente quando isso começa a acontecer na infância, que é quando a nossa estrutura egóica ainda está se formando. Então a gente não tem muita condição de lidar com essas situações. E aí quando eu tô falando de trauma, pode ser um trauma pontual, né, como um acidente, pode ser traumas contínuos, né, como abusos contínuos, ou também traumas a conta-gotas, né, alguma coisa que às vezes é um pouco mais difícil de perceber, como, por exemplo, um desamparo emocional familiar ao longo ali da criação inteira, né, vários níveis de negligência, ou, por exemplo, quando uma pessoa ela cresce sob críticas excessivas em relação à forma que ela faz e vive as coisas, né? São contextos, né, situações que vão gerando feridas e que vão aumentando essas feridas ao longo do tempo. E aí, o que a gente faz nessas situações que se tornam insuportáveis emocionalmente, né? Que a gente não consegue lidar? A gente dissocia. Esse conteúdo difícil, com emoções difíceis, ele é dissociado. Ele é capturado, compartimentalizado e jogado a essa sombra como uma estratégia de sobrevivência mesmo. Para nossa parte consciente não ter que olhar, não ter que lidar. Então, existe a sombra, né, que é esse porão aí do inconsciente, e existe uma força natural da psique que reage a essas situações de limite, dissociando e jogando essas coisas para a sombra. Bom, o Jung, ele observou que a partir dessa nossa experiência com o mundo, a gente vai formando uns emaranhados de memórias, de sensações, de imagens, que se agrupam em torno de um mesmo afeto intenso. E ele chamou isso de complexos. Mais um conceito aqui, gente, para tentar entender esses fenômenos. Esses afetos em torno dos quais a gente vai organizando aí nas nossas memórias, eles podem ser positivos ou negativos. Aqui nesse vídeo a gente vai se concentrar nos afetos negativos, porque são justamente esses que muitas vezes são formados ali através dessas experiências traumáticas, com sentimentos insuportáveis e que são dissociados e jogados à sombra do nosso inconsciente, tá? E aí alguns complexos, eles ficam parcialmente na sombra, né, um pouquinho na consciência, um pouquinho na sombra, e outros ficam totalmente na sombra. Isso explica, por exemplo, né, por que uma pessoa ela pode não lembrar de algum acontecimento trágico da sua vida, né? Ou mesmo aquelas pessoas que têm muita dificuldade de acessar as próprias emoções. Às vezes a pessoa ela fala sobre o trauma que sofreu, mas sem acessar os sentimentos, né? Então uma parte ali tem consciência, mas a outra parte ainda está muito reprimida. E aí nesse ponto, você pode estar se perguntando, então tá tudo resolvido, né? A psique tirou de cena aquilo que era insuportável, jogou no porão do inconsciente, fechou a porta, e a pessoa tá ali sobrevivendo tranquila, né? Não. Quando esses complexos eles são jogados para a sombra, eles não deixam de existir. E quanto mais reprimido, mais energia e mais autonomia eles têm sobre a gente. E aí como é que isso aparece? Isso pode aparecer através de sintomas, através de certos comportamentos que às vezes tomam completamente a pessoa de uma forma muito irracional. É como se tivesse um outro ser coabitando com a mesma pessoa. E não é raro que eles se imponham sobre nós, às vezes de formas muito cruéis. Então, por exemplo, uma pessoa que a vida inteira foi inferiorizada, foi abusada, foi silenciada de várias formas. É comum que essa pessoa desenvolva uma voz interna muito autojulgadora e que fica o tempo todo falando para ela mesma que ela não é capaz, que ela é ridícula, que ela é fraca.
Isso causa muito sofrimento e traz muitos empecilhos para a vida da pessoa. Ou, um outro exemplo aqui, né, uma pessoa que viveu muitas situações de perda na infância, que se sentiu muito sozinha, muito desamparada, ela pode ser invadida por um medo muito forte, muito irracional, de perder as pessoas importantes da vida dela, mesmo adulta, ali num contexto mais favorável, em que isso seria realmente irracional. É como se o trauma ele continuasse retraumatizando a conta-gotas a pessoa na forma aí desses sintomas, ou dessas possessões, né, desse conteúdo reprimido. E é muito fácil, gente, identificar quando algo toca o complexo reprimido de uma pessoa, porque realmente a pessoa parece que é possuída por alguma coisa e tende a ter, às vezes, reações muito desproporcionais, muito irracionais. Então, tendo explicado um pouquinho sobre esses fenômenos tão complexos da nossa psique, o que a experiência psicodélica difícil tem a ver com isso? Bom, quando uma pessoa ela tem sintomas e neuroses que trazem sofrimento psíquico, é muito comum que na origem deles, eles tenham a ver com esses complexos traumáticos. E, como eu disse, né, quanto mais reprimidos, maior a energia e a autonomia deles. Os psicodélicos, eles promovem um afrouxamento egóico. Então, as emoções, elas ficam mais acessíveis, mais à flor da pele, né, menos reprimidas. Essa barreira entre consciente e inconsciente, ela fica mais permeável. Nossas defesas dão uma flexibilizadas, né, passa mais coisas de lá para cá. E como o Stanislav Grof observou, são justamente os conteúdos que estão mais carregados de energia psíquica que tendem a vir para a superfície da consciência num mecanismo que ele nomeou como função radar. Então, quando uma pessoa que está ali dividida, né, com essas partes ali dissociadas, vivendo a sua neurose com sintomas mais ou menos graves e toma um psicodélico, é esperado que em algum momento, pode ser na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta vez, em algum momento essa pessoa se depare com o conteúdo desses complexos. E aí, principalmente, se a pessoa tem uma intenção terapêutica, né, de tratar essas neuroses, de se tornar mais inteira, o caminho, gente, passa inevitavelmente, em algum momento, por entrar nessas feridas. E isso pode ser muito difícil. O que eu observo na clínica é que nesses casos em que a pessoa ela mergulha ainda mais em sofrimento, né, depois de uma experiência, mesmo que tenha feito tudo certinho, que tenha estudado sobre o assunto, que estava num lugar confortável, pessoas de confiança, etc, etc, é que ela acessa esses complexos dolorosos, insuportáveis, que estão na raiz dos sintomas dela do dia a dia, e que às vezes estavam tão, mas tão reprimidos, que a pessoa, ela é pega de surpresa. Ela se atordoa mesmo, né? A pessoa, ela de repente mergulha naqueles sentimentos e nem entende por quê, não consegue nem elaborar direito. Esses casos, eles realmente são muito perturbadores, né? Porque a ferida abre, ela fica exposta, e vai levar um tempo para as pessoas expurgar, para ela digerir, né? Por isso que é muito importante a pessoa ter uma ajuda necessária nesse momento. E aí vem a grande questão, que é: essa pessoa consegue suportar olhar para a verdade sobre si mesma? Será que ela consegue integrar essa parte dela mesma que estava dissociada para se tornar mais inteira? São muitos os fatores envolvidos para uma pessoa dar conta disso ou não, tá? Mas basicamente a gente pode falar em recursos internos e recursos externos. Os recursos externos, eles podem ser, por exemplo, um apoio terapêutico, familiar, um apoio de comunidade, às vezes religioso, espiritual, às vezes um apoio medicamentoso, né? Agora, os recursos internos, eles são mais complexos. E eu vou chamar a atenção aqui para dois fatores importantes. Primeiro, um ego bem estruturado. Sim, gente, a ideia não é matar, não é enterrar o ego. A ideia é flexibilizar esse ego, já que a rigidez egóica, né, como a gente chegou a mencionar um pouquinho antes desse vídeo, ele é um fator que traz sofrimento e traz adoecimento. E é por isso que as pessoas que têm um ego mais propenso a se desestruturar, elas precisam ter mais cuidado com as experiências psicodélicas, né? Como no caso aí das pessoas que têm uma tendência maior a surto psicótico, alguns tipos de bipolaridade, né? Em que o estado de mania e de psicose, eles ficam muito próximos. Dependendo do momento de vida dessas pessoas, essa experiência ela pode desorganizar demais. E um outro ponto muito importante é se a pessoa ela já está acostumada a olhar para si mesma, para a própria história, se ela já tem alguma relação ali com o seu inconsciente, com os próprios sonhos e tal. Se ela tiver isso,
melhor. Já tem algum caminho andado aí, é por isso que se a pessoa ela tem uma intenção terapêutica, é importante ela fazer uma terapia, talvez aí antes até de se aventurar no universo psicodélico, para ela ter um pouco mais de autoconhecimento. Claro que eu não tô falando aqui que a pessoa só pode tomar psicodélico depois de fazer terapia. Não. Mas se a intenção dela é terapêutica, é importante fazer uma terapia antes de ter uma experiência assim. Agora, quando é uma pessoa que ela evita muito a própria história, né, que tem uma resistência muito grande, e às vezes nem uma resistência consciente mesmo, né, é das defesas ali da pessoa, a coisa ela fica mais complicada, tá? Não quer dizer que não tem possibilidade de ter benefício e tal, mas algumas pessoas elas podem se sentir mais retraumatizadas ou mais desorganizadas nesse pós do que sentir exatamente uma melhoria, ainda mais porque tem uma fantasia, né, que a pessoa vai ter uma experiência dessa e já vai ver tudo diferente, vai curar, enfim. Então, pode ter uma frustração, uma quebra de expectativa aí. E aí, se ela vai seguir esse caminho, né, que foi aberto pela experiência ou não, é com a pessoa. Se é uma pessoa que tem um ego que suporta bem, né, que consegue elaborar, consegue integrar bem essa experiência psicodélica difícil, principalmente quando ela tem suporte adequado nesse processo, realmente os ganhos terapêuticos podem ser enormes, pode ter muita transformação aí acontecendo. É importante também a gente lembrar que na sombra não tem só sofrimento, tá? Tem muita riqueza ali, tem muito potencial a ser retomado, a ser desenvolvido. Mas, como eu disse, não é uma certeza que a pessoa vai passar por esse sofrimento e melhorar depois automaticamente. Como se algo dentro dela, ou na planta, ou no fungo, ou na substância, fizesse o processo de uma forma autônoma e ela ali, passiva, só colhendo os bons frutos. E aí tem um ponto que é muito importante, que eu tô vendo que é um grande debate aí no campo junguiano, felizmente, né? Eu observo que, sim, existe algo interno, né, com uma força de autocura, e também algo nesses seres, né, nessas plantas, nesses fungos, que podem realmente ajudar nesse processo. Mas nada, gente, nada vai tirar a responsabilidade da pessoa no trabalho sobre ela mesma. E trabalho, gente, exige recursos internos, tá? Às vezes a pessoa tem, maravilha. Às vezes a pessoa não tem, mas ela pode ir desenvolvendo. E às vezes a pessoa não desenvolve muito ali para além das próprias defesas, tá? Não tem um certo ou um errado nisso, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é como é e cada um tem os seus limites, tá? E é por isso, gente, por essas e outras, que eu fico muito pistola com gente que sai prometendo cura através de experiência com psicodélico. Vendendo por aí pacote terapêutico como se fosse uma terapia rápida, protocolos de micro, macro, não sei o que, para zerar sintoma, para curar. Gente, vou fazer um vídeo ainda sobre isso, provavelmente no canal da PB, tá? E normalmente as pessoas que oferecem esse tipo de coisa não dão apoio e orientação adequados, tá? Não é raro chegarem pessoas muito confusas e desorganizadas na minha clínica, tá? Na clínica ali dos meus colegas da TRIP, depois de passarem por terapeutas psicodélicos ou algo do tipo, que prometeram, gente, as pessoas prometem, tá? Que aquela pessoa vai melhorar sim, depois desses 5 gramas de cogumelo, depois daquele ritual com ayahuasca. Enfim, eu nem acho que em todos os casos são pessoas picaretas, se aproveitando da fragilidade das pessoas e tal. Mas, gente, tem muita gente aí muito mal informada que fica repetindo discursos sobre o psicodélico porque leu em algum lugar, achando realmente que estão fazendo bem para os outros, mas que não. E aí depois, não segura o rojão, tá? Esse vídeo aqui, inclusive, ele tem uma intenção aí de informar melhor, de trazer alguma psicoeducação, porque realmente são informações difíceis de conseguir. E, sinceramente, gente, eu acho que isso já vale um like, esse comentário aqui embaixo, um coraçãozinho, um cogumelinho, e que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Bom, gente, eu amo psicodélicos, tá? Eu vejo todos os dias o potencial incrível que essas plantas, que esses fungos, que essas substâncias têm. E eu realmente acredito que é uma área revolucionária, com um longo caminho e desenvolvimento pela frente. Mas, gente, não vamos cair nesse fantástico mundo poliane dos psicodélicos, que é tudo lindo, que é tudo cura, que é sem esforço, que alguma coisa vai acontecer automática, milagrosamente, que vai vir a cura. Não caiam nesse papo, tá? Pode acontecer para uma pessoa ou para outra que teve uma vivência, mas não dá para generalizar,
tá? Psique é uma coisa muito complexa. E quando você junta duas coisas complexas, que é psique e psicodélicos, não dá pra ser simplista, não dá pra ficar generalizando tudo, tá? Inclusive, se fosse tudo tão lindo, tão perfeito, tão certo assim, me explica como é que tem tanta gente picareta, abusiva e até criminosa, tá? Tomando ayahuasca toda semana, fazendo merda toda semana, sem aprender nada, sem colocar amor na frente de tudo, sem ter grandes realizações, experiências que fazem delas pessoas melhores. Muito pelo contrário, tá? A pessoa ela fica com o ego infladíssimo. Inclusive, isso é um tema que eu gostaria muito de falar num vídeo, em algum momento. Então, se você se interessa aí por esse tema, quer que eu fale, destrinche ele um pouco melhor, comenta aqui embaixo. E se você é uma pessoa que passou por uma experiência difícil, tá perdida, tá confusa, ainda tem esperanças, tá? Procura ajuda. O caminho terapêutico, nessa perspectiva junguiana, é um caminho de integração dos nossos opostos, de religação com essas dimensões inconscientes. É um caminho de se tornar inteira. Não é um caminho de se tornar perfeito ou perfeito, mas de se tornar inteiro. É sobre ver a verdade sobre si mesmo e fazer algo interessante com isso. É um caminho para a gente se tornar autêntica e autênticos, né? Para a gente realizar a nossa potência única, né? Um desabrochar da nossa personalidade, que tem sempre, tá? Sempre, como primeiro passo, o confronto com a sombra. É sempre da lama, é sempre do rejeitado, é sempre da dor, tá? É a Nigredo, a primeira fase da alquimia. Isso, gente, pô, demanda tempo, demanda paciência, demanda coragem, demanda suporte. Mas a colheita, ela vem para quem cuida. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, likes, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, gente, porque como eu não posto sempre, o algoritmo ele dá aquela punida, então ativa o sininho que aí você vai saber sempre que eu postar vídeo. Eu também faço vídeos pro YouTube da Associação Psicodélica do Brasil, então se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam lá também, que tem muita coisa bacana. E por hoje é isso, gente. Grande abraço, até a próxima.